Pois é, com a chegada do verão, o cultivo de plantas é muito importante e requer cuidados especiais, sobretudo com as altas temperaturas, né, e com a baixa umidade. E também o surgimento de pragas. Esses são os principais problemas que dificultam a planta permanecer com aparência bonita e saudável. O que nós devemos fazer, né? Nós devemos, quando a gente tem que ficar fora de casa por muito tempo, qual seria a melhor forma de preservar as plantas? Eu estou aqui com o orquidófilo Euro Magalhães para tirar as nossas dúvidas, né? Bom dia, professor. Eu vou chamar de professor Euro, né? Vou entregar a sua idade agora totalmente, porque ó, ainda era na época da ditadura quando você me deu aula de história, professor Euro. Não era não? Não. Isso aí tem pouco tempo, relativamente. Outro dia. É um prazer muito grande, Cássio, estar com a sua presença. É um prazer, assim, extremamente... uma felicidade muito grande, muito boa para mim. O Euro está aqui, vou chamar de Euro, né? Está aqui na companhia também do Rodrigo Alejandro. Isso mesmo. Esse Alejandro é espanhol mesmo? É espanhol, descendência espanhola. Isso que aí. Chique. O Rodrigo, junto com o Euro, eu vou acabar chamando de professor Euro, que eu uso o cachimbo para fazer a boca torta. Fui aluno dele muitos anos no curso de História, professor de História Contemporânea, nota 1000, né? E se eu chamar de professor Euro, não liga não, viu, Euro? Perfeito. Vai ser professor Euro. E o Rodrigo Alejandro, junto com o professor Euro, são orquidófilos, né? Isso. Obviamente, como orquidófilos, vocês sabem cuidar de plantas, né? E a nossa pergunta inicial, vou fazer para o Euro, depois pedir o Rodrigo também para comentar, mas, o Euro, eu vejo essa planta, né? Temos aqui 3 orquídeas. 3? Não tem mais, né? Tem uma ali no meio também. São 4. 4 orquídeas. Parece uma planta tão frágil, né? Como fazer para cuidar de uma orquídea ou de uma outra planta, né? Por exemplo, quem mora em apartamento, mora em casa, nesse período de verão, quais são os principais cuidados? É igual cachorro, gato que tem que ficar dando água direto, deixar ração, como é que é? Ô Cássio, a orquídea é um ser vivo, tal como as outras plantas, igual você falou, né, os pequenos animais, as aves. Ela tem uma estratégia de sobrevivência. Essa estratégia de sobrevivência é a exigência de luz, de umidade, e não pode nunca ultrapassar limites para mais nem para menos. É claro que se ultrapassar esses limites, ela vai sofrer e vai se deteriorar, vai morrer. Digamos, a dica é ficar atento ao que a planta nos comunica. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplares da Catleya labiata, uma orquídea natural brasileira, e ali aquela primeira, se der para mostrar as folhas, a gente vai ver que as folhas dela estão um pouco mais queimadas. Sim. Se der para pegar esse detalhe. Sobretudo aqui à esquerda, aqui a minha esquerda, né? Vê-se que ela está com as folhas assim, bem mais assim, crestadas pelo sol. Enquanto essas daqui estão mais verdes, elas ficaram mais na sombra. Bom, aquela dali está no limite de luz, de sol. Eu tenho que ficar atento porque ela não pode passar daquilo. Eu tenho que mudar de posição. Vale para a orquídea como para todas as outras plantas. Mas no verão, a exposição ao sol provoca o ressecamento mais rápido ou qualquer época do ano é a mesma coisa? A qualquer época do ano. A planta ela nos comunica visualmente o que ela está assim, reclamando, o que ela está pedindo. Ou mais luz, mais sol, ou menos luz, menos sol. Ô, Rodrigo, a orquídea, você é orquidófilo, né? Não sei se você também conhece de outras plantas, ou se você é especialista em orquídea. Mas a orquídea, por exemplo, é uma planta que gosta de sombra ou ela gosta de sol? Né? E que planta quem está em casa com a gente vendo, assim, você tem uma planta aqui e você fala, olha, essa aí deixa mais tempo na sombra porque ela gosta de sombra. Ah, ótimo. Bem, as plantas, de um modo geral, apesar das áreas de formação ser outra, mas a paixão pelas plantas, principalmente pelas orquídeas, a experiência nos diz e os estudos que nós fazemos também, que há uma diferença muito grande entre iluminação e calor. Ah, então diferencia aí, porque... Tem uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa acredita que a planta gosta de luz e então coloca ela no sol, no calor. E às vezes não é o perfil daquela planta. Aquela planta não está adaptada, ela precisa da luz para fazer a chamada fotossíntese.
E essa fotossíntese, ela tem que ser, de uma certa forma, balanceada. Acontece também o contrário. Às vezes uma planta, ela durante o dia, ela recebe a luz para fazer a fotossíntese e à noite ela descansa. E tem gente que coloca em ambiente iluminado, então a planta não para de fazer a fotossíntese. Então isso também desgasta a planta, porque acelera o metabolismo dela e prejudica às vezes até a floragem dela. Então, eu sabia disso não, quer dizer que então você dá uma overdose de luz na planta? Exatamente. E existe um outro fator. As orquídeas, de modo geral, e as plantas que dão flores, a flor serve para reprodução. Então, se você não criar uma condição para reprodução, ou seja, que ela sinta a necessidade de reproduzir, ela não floresce. Então, determinadas plantas, se você colocar muito tempo no sol, não deixar ela com pouca luz, ela não sente a necessidade de aflorar. Gente, a planta fica estéril. Fica estéril. E eu não sabia esse negócio da iluminação, tô até preocupado, porque eu tenho uma pata de elefante. Você conhece? Nolina? O Euro, ele chama o nome, como é que ela chama aqui o nome dela? Eu chamo de orquídea. Essa aqui é uma Catileia labiata, é uma planta do Nordeste brasileiro, é a rainha do Nordeste. Nordestino chama Catileia labiata. Labiata. É por causa do sistema de Linneu, né, binomial, em que está Catileia é o gênero e labiata é a espécie. Isso para a gente pode assim, digamos assim, é aquele plus. Mas o interessante é a orquídea, é conviver bem com ela. Mas então todas são orquídeas, esses nomes... Todos, esses nomes são mais de 30 mil espécies naturais. Que isso? Mais de 30 mil nomes no mundo. 30 mil nomes de quê? De espécies. Naturais. Misericórdia, é muita coisa. Mais de então tem que botar o nome mesmo do descobridor, né? Porque senão... Agora, eu estou olhando as plantas e fora a questão da iluminação, como ser vivo, a planta precisa também de hidratação, de água. Quais os cuidados com relação à água? Porque parece que hoje, por exemplo, a gente está com a temperatura aí de 30 graus centígrados em Belo Horizonte e uma umidade do ar de 30%. A planta também sente, como nós seres humanos sentimos ressecamento, né? Sentimos que o ar está mais seco, a planta também sente? E o que devemos fazer para hidratar essa planta no caso de clima mais seco? Perfeito. A planta, ela sente isso aí. Agora, elas estão adaptadas, elas sentem, mas elas sobrevivem a isto. Existe uma espécie de orquídea brasileira, a Catileia nobilior. Ela é de uma região em que são 10 meses de seca e 2 meses apenas em que há umidade no ar, que é a chuva. E ela sobrevive muito bem nessa região, na região do Tocantins. Mas como é que ela faz? Ela acumula água? Isto, ela acumula, ela cria uma reserva. Toda planta tem a reserva. Agora, seja na raiz, no caule, seja nas folhas. No caso, assim, detalhe que aplica-se a todas elas, seria assim, uma ingenuidade umedecer, quer dizer, jogar a água na planta, jogar durante o dia. O período em que ela melhor recebe, em que ela está metabolizando essa umidade, é no período noturno. Eu já vi pessoas que cuidam falando disso, que você não deve aguar de dia. De dia, de maneira nenhuma. E já que estamos com as orquídeas aqui presentes, a orquídea principalmente é no período noturno que se joga a água nela. E ela precisa de umidade no ar. A umidade do ar não é necessário criar uma estufa. A umidade do ar, se umedecer as folhas, e o vaso onde ela está, o recipiente onde ela está, aquilo ali já gera borrifar, isso, a planta. Agora, sem perder de vista que ela também não pode ficar mergulhada dentro d'água, então eu vou deixar ela dentro d'água numa Por exemplo, bacia. Alguém vai viajar, né? Tem suas plantas em casa. Aí pensa o seguinte, eu vou ficar uma semana fora, deixa eu dar uma boa hidratada para ela sobreviver uma semana. Perfeito. E retirar do lugar onde ela está mais exposta à luz e mais exposta a vento. O vento desidrata mais do que a luz, a ventilação em excesso. Ô Rodrigo, e ar-condicionado? Porque parece que o ar-condicionado trabalha com o processo de desumidificação. Ele pode prejudicar uma planta? Prejudica sim. E além do ar-condicionado prejudicar, ele também pode ser vetor para os fungos, que vão prejudicar determinada espécie, por não fazer a limpeza correta lá do ar-condicionado. Um fator interessante, principalmente dessa questão da hidratação da planta, é que tem muita gente que acredita que a planta, quando você molha ela, você rega por cima,
por cima é uma camada protetora, ela é irrigada por baixo. Então ela tem a capacidade de absorver a umidade por baixo. Por cima da folha ou por cima da flor? Bem por baixo aqui, que ela vai alimentar. Então quando você passa a mão na folha da planta, você está deixando o seu óleo da mão na planta e a planta absorve aquilo também. Então, e assim o sal mineral também do seu suor. Então sempre quando for aguar também de baixo para cima, todo mundo tem a mania de jogar a água de cima para baixo. Na verdade ela alimenta melhor, ela vai hidratar melhor se você hidratar de baixo para cima. E como é que eu sei que ela está hidratada? Ah, sim. Depende da espécie, né? Uma dos principais indícios é a coloração, né? A visual. Você vai poder... O Euro falou, por exemplo, daquela planta. Você podia apontar, por favor, Rodrigo? Se o nosso câmera conseguir pegar, a que está ressecada. Isso. Aponta para ele mostrar. Essa aqui é um exemplo. É uma planta que está ressecada. Ela está consumindo o nutriente. A coloração. Isso. A coloração dela, esse tom de coloração significa que a clorofila está sendo consumida para o metabolismo da planta. Então a planta está alimentando de si mesma. Na verdade, ela está fazendo uma dieta. E alimentando de si mesma. Já essa verdinha aqui está saudável. Ela já está usando recursos externos com maior proporção para poder se manter firme. E essa é uma grande diferença das plantas. Em casa, o pessoal gosta muito de ter samambaia. A samambaia ela tem esse perfil. Se ela tiver mais caidinha, significa que ela está pouco hidratada e pouco nutrida. Se ela tiver mais... mais caidinha, menos cheia. Ou seja, a ideia da samambaia, ela vem crescendo e tomando forma. Se ela sentir que ela está tendo que alimentar de si mesma, ela começa a diminuir de tamanho. Aquela está num processo de autofagia. Autofagia seria isso. Viu como é que eu sei uns nomes bonitos também? Ô, louco! Autofagia. Aprendi isso na biologia. E ela faz isso. Tem tempo. E um segredo para poder conferir, especialmente em orquídea, que são plantas um pouco mais... E essas plantas... que a gente tem em casa que dão flores, principalmente, é colocar o dedo no substrato ou na terra para ver se tem umidade. Mas coloca pelo menos assim, uns 3 centímetros para sentir se tem umidade. Olha, eu sou leigo. Você falou substrato e terra, para mim é a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é assim, ó. Aqui esse substrato... Segura só um minutinho que aí... Bom que você vai fazer um exercício físico e o Didi vai mostrar aí o que é substrato e o que é terra. Vira um pouquinho só mais assim para ele poder enxergar. Isso aí, tá mostrando. Pode mostrar o substrato e a terra. No caso da orquídea, o substrato, essa parte está acima aqui da planta. Como se fosse um musgo, alguma coisa. Como se fosse um musgo, é onde a planta está instalada. São as pedras, os restos de outras árvores. Casca de árvore que estão sobre a planta. Certo. Isso é muito comum na natureza. No caso das orquídeas, isso aqui é feito artificialmente, né, pelos orquidófilos. No caso da terra, já é realmente a terra propriamente dita que a gente abaixo do substrato você abaixo do substrato. É o que a gente encontra depois do chachim. Às vezes tem no vasinho de violeta, de calanchói que você compra nos mercados, normalmente, ela vem com terra mesmo, que já é aquela que é mais poroso. Uhum. Se me permite, claro. O substrato é onde a planta ela se fixa. Veja este vaso como está enraizado do lado de fora. Isso não é arte, não. É raiz. Isso é raiz dela. Olha que interessante. Eu pensei que fosse um trabalho artístico. Isso aqui porque ela, na verdade, ela tem mais raiz do lado de fora do que do lado de dentro. Essa raiz é que lhe permite absorver a umidade do ar, metabolizar, e isso aí é que lhe dá toda a saúde, a rigidez. É interessante observar, nós temos colegas orquidófilos que cultivam orquídeas e onde a gente chama de substrato aqui, eles têm apenas brita. E aquelas que ficam em árvore? Onde que elas arraigam? Da mesma forma, ela lança a raiz, ela absorve nutriente e absorve a umidade na superfície da casca. Essa furou o vaso. Mostra lá para essa. A raiz encontrou uma saída pelo vaso. Não, vocês que furaram para ela, pelo amor, não é possível. Não, isso é o furo natural do vaso. E aí ela achou o buraquinho. Ela achou o caminho. Olha que legal, gente. Essa raiz aqui, durante o dia, se você colocar um copinho desse de café com água, ela bebe todinho o copo. Ó. Ela esvazia o copo igual o tio Uli, gosta de um café. Mas esse detalhe apenas ele corrobora que a orquídea ela tem uma estratégia de sobrevivência, ela absorve a umidade do ar, por menor que seja, e com isso ela vai... O senhor comentou que por exemplo, alguma é do nordestina, não é isso? Isso. Estou pensando no Nordeste, né? Desde quando tem orquídea no Brasil? Vocês têm esse dado, assim? Não, existe, sim. Ela é natural da América, não, né? Não, a orquídea, só não existem orquídeas
nas calotas polares, nos polos, norte Sim. e polo sul. Existe orquídea em todas as latitudes. E existem orquídeas praticamente em todas as altitudes. Quer dizer, no nível do mar e até 4.500 metros acima do nível Mas do que mar. impressionante, que ser vivo consegue um negócio desse? É claro que cada uma tem digamos, uma estratégia de sobrevivência. A orquídea no nível do mar, ela tem um perfil diferente daquela orquídea de 4.000 metros de altitude. A orquídea da região do equatorial é diferente de uma orquídea já de uma região mais temperada. É um detalhe que a gente precisa de conviver, entender e não exigir. Por exemplo, uma orquídea da Amazônia úmida, trazer para um lugar que é frio, para Belo Horizonte. E Agora, a orquídea, ela é sociável, assim, porque parece que tem planta, me disseram, não sei se é fato, que mangueira, por exemplo, mangueira é uma árvore que, onde ela cresce, embaixo não nasce mais nada, porque ela absorve tudo. A orquídea, ela já é sociável, assim, dá para você criar a orquídea, é criar que fala? É cultivar a orquídea junto com outras plantas, ou ela não, ela é daquelas que toma conta do pedaço? Não, pelo contrário, ela convive socialmente praticamente com todas as outras. Não convive socialmente na natureza, nessas árvores resinosas. O eucalipto é o caso mais clássico. Então não adianta instalar. Detalhe, a orquídea não é um parasita, ela é um epífita. Ela se instala ali em cima para receber umidade, para pegar o nutriente. Mas em algumas árvores, não. Mas em outras, ou na grande maioria, ela convive muito bem. E ela é interessante porque dentro dessa perspectiva da sociabilidade, ela exige uma perspicácia de convivência. Você pretende cultivar orquídea, na verdade a gente brinca, você não vai cultivar orquídea, você vai conviver com orquídea. Você vai exigir que você quer que ela dê flor, mas ela vai querer que você também... A contrapartida. Vai ter uma contrapartida. Agora, já me disseram que a orquídea acaba sendo a orquídea ela pode ser um termômetro de saúde de um meio ambiente. É fato isso? É fato. Os principais biomas e descendo aos ecossistemas, principalmente mais complexos, bem naturais aqui do Brasil e da Colômbia, que são onde tem a maior biodiversidade do planeta, as orquídeas são os últimos seres a se instalar nesse ambiente. Então, ou seja, depois que o ambiente está harmonizado, ela vem e se instala, seja pela propagação do ar, das suas sementes, enfim. E essa última instalação significa que a parte dos micro-organismos, que as partes dos minerais que estão ali colocados, dos índices de chuva, ou seja, da umidade, do calor daquele lugar, está o adequado para aquele ecossistema. E uma outra curiosidade que ela também é a última a sair, é a primeira a sair, melhor dizendo. Então, ou seja, se o ambiente também perder essa qualidade, se a qualidade do ar for perdida, ela sai. E não é só na natureza, na nossa casa também. Se você colocar uma orquídea na sua casa, por exemplo, em cima da mesa da sala central quando ela está florida, e ela permanece florida por 3, 4 meses, e você retira ela, se você não tirar para um lugar melhor, ela não volta a florir. Porque ela criou um padrão. Ela pode até voltar a florir, mas talvez não vai florir com o mesmo vigor que florescia quando estava. Então, às vezes a pessoa coloca, não, a planta não está boa, não, quer saber? Eu vou pegar e vou colocar lá no canto, agora ela vai para o estoque de planta. Mas, na verdade, você está transportando um ser vivo que estava adaptado naquele cômodo, com aquela iluminação, com aquela umidade, com aquela limpeza. E é um ser vivo, a gente não pode esquecer. Exatamente. Trocar a casa do cachorro de lugar, o cachorro vai estranhar. Não é diferente com nenhuma das plantas. Nós estamos com uma telespectadora na linha, eu creio que ela tem uma pergunta a fazer, com a Raimunda. Oi, Raimunda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E aí, você está ouvindo a nossa matéria aqui com o Euro, com o Rodrigo, sobre plantas, sobre especialmente orquídeas. Você tem uma pergunta? Sim, eu ouvi ele falando aí, que no fundo do vaso tem terra. Isso. Então eu posso colocar terra no fundo do vaso e em cima aquelas pedrinhas, pauzinhos? Terra comum no fundo do vaso? Pois não. Temida, Raimunda, oi. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-la. Nós estamos falando sobre orquídeas e eu estou vendo que você estava falando de Itabira. Itabira é a cidade de onde foi localizada, onde foi descoberta a Cattleya Varneri itabirana,
que levou esse nome e está no mundo inteiro, no mundo orquidófilo todo, é conhecida a Varneri itabirana, que é linda, ela parece com essas aqui. Sobre essa questão colocada, eu gostaria de mencionar o seguinte, o vaso, existe uma técnica para instalar a orquídea, você coloca na parte do fundo, são alguns drenos. O dreno pode ser um caco de telha, de vaso, o dreno pode ser isopor. Eu, pessoalmente, eu uso isopor, que é neutro. Isopor. Então, a gente usa assim, ele para servir de dreno. E acima dele, pode ser brita, e acima dele que fica o substrato. A terra, como mencionado aqui pelo Rodrigo, é usada para plantas, violeta, calanchói, outro tipo de planta. A orquídea, de um modo geral, e a gente, quando fala em orquídea, sempre tem que responder com depende. A orquídea, ela não convive bem com terra, em função da acidez existente. Arundinas, né? Essas orquídeas aqui presentes, elas são epífitas, elas são encontradas na natureza ou em árvores, na melhor das hipóteses, sobre rochas. Agora, existem orquídeas terrestres. A mais comum, a gente vê assim, com muita frequência, a arundina, que é uma orquídea que é cultivada diretamente na terra. Então, em síntese, pode colocar terra? Depende. Depende da orquídea que você está cultivando. Se ela for de terrestre, sim. Os falenópolis não, os mais comuns, né? Falenópolis, Quem que é aí? As falenópolis, que são aquelas... Eles falam do nome das orquídeas como se fosse parente deles. As falenópolis, como é que é o outro lado? Dendróbio. Dendróbio, arundina. Arundina. Olha, fala cá da arundina. É orquídea. É orquídea. Falenópolis, essa é a mais comum no supermercado, essa que é mais vendida no supermercado. Faleno e floricultura. Faleno é porque tem o formato de borboleta. Borboleta em grego. Então, e ópsis porque são iguais. Então, quando você via na natureza, elas balançando, parecem borboletas balançando. Então, essa é a mais comum, é que está mais adaptada, é mais, vamos dizer assim, comercializada. Nós temos um outro modelo que parece um sininho, que é o dendróbio, e ela também já é uma... Fala devagar o nome, ele fala... Dendróbio. Saúde, Deus te abençoe. E uma outra que é muito desejada são os oncidium. Tem a ver com onça, não? Quase, né? Algumas sim, mas na verdade é aquela douradinha, que parece uma chuva de ouro. Ah, que legal. Ela também de bailarina. Chama de bailarina, ou de orquídea bailarina. Muito encontrada aqui na região de Ouro Preto, naturalmente. Essas aí, terra não, né? Não, terra não. São as mais comuns, mais comercializadas. Tem mais uma também, dendróbio. Não, tem bastante. Tem a valqueriana, comum e a Wanda. De floricultura, tem também o cimbídio. O cimbídio. Então, quero agradecer muito a Raimunda pela ligação, viu, Raimunda? Então foi bem... Eu nem tinha notado esse detalhe da terra, que você notou muito bem, mostra que você já está cultivando. Então, outras plantas, né? Sim, gostam de terra, já a orquídea... Depende. Agora, a Wanda... A deandrina, como é que é? Esqueci. Dendróbio. Vocês dão bonito. Essas são... Os nomes são muito bonitos, mas as plantas são maravilhosas. Deixa eu só ler aqui, porque as pessoas estão participando, né, do programa. Quero agradecer a Denise e a Rafaela, que telefonou no nosso CAT aqui. E você está concorrendo ao livro, viu, Denise? A Maria de Fátima também, que ligou e disse que não está perdendo o programa e está gostando muito dos assuntos, né? E hoje está muito bom. Ô Maria de Fátima, que bom, a gente fica feliz, né? Porque a gente traz assuntos diversos, falando de visagismo, né, de cabelo, e falando de plantas, especialmente dos cuidados com as nossas plantas nesse período de verão. Então, muito obrigado por estarem ligadas. A orquídea, vocês são da Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte. Isso. Essa sociedade, ela é antiga? Como é que é? A Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte, SOBH, ela é antiga. Ela é uma das mais antigas do Brasil e que continua em atividade. Ela foi fundada no dia 29 de agosto de 1949. Gente, é muito tempo. Nesse ano, no ano passado, completamos 65 anos de vida útil. E assim, os associados são amadores, são pessoas que gostam de conviver com as orquídeas.
e tenho um prazer muito grande em trazer essas informações, sobretudo porque a gente sabe que existe pouca informação, tem muito interesse e às vezes a pessoa se desestimula porque vai cultivar e cultiva de forma inadequada e acaba perdendo a planta. E você se reúne no Parque Municipal ou em outros lugares? Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 20 horas, lá no Orquidário do Parque Municipal de Belo Horizonte. Isso. Então, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estamos lá. A entrada é pela Alameda Ezequiel Dias. Ali onde tem aqueles hospitais? Isso. Exatamente, em frente ao Hemominas. Então, quem tiver interesse, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, pode levar a planta para tirar dúvida de casa, pode levar a planta que não sabe qual que é, para a gente colocar o nome. Fazem consulta? Temos consultas. Tem oficina de plantio, eu estou precisando de replantar, então... A gente replanta na hora. Que ótimo, gente. Tiramos dúvidas. Vocês fazem batismo de planta também, que vai dar nome para as plantas? Bem, essa também é uma outra. As catileias permitem esse batismo também. Quando você combina uma com a outra, você cria a sua espécie. Que chique. Então tem Ô, Rodrigo, eu quero te agradecer muito, viu? Agradecer ao professor Hildo, agradecer Catileia 1, Catileia 2, Catileias. Obrigado, queridos, por terem vindo, né? Mas olha, eu fiquei muito feliz com a matéria, que eu aprendi muito e eu tenho certeza que o nosso telespectador também, né? E pode falar. Não, eu gostaria, assim, pedindo aí uma fala, né, ao professor Cássio, comunicar que nós fazemos, a Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte, ela faz anualmente uma exposição de caráter nacional, desde 1949. É um evento Brasil. É um evento Brasil. É a maior exposição do Brasil. E essa exposição será feita agora no último final de semana de abril. Dia 24, 25 e 26, lá no Minas Centro. Ali na Augusto de Lima? Augusto de Lima, entrada pela Augusto de Lima, no Minas Entrada Centro. franca. É uma exposição de caráter nacional, quer dizer, vem gente de diversos outros estados. Países. E nós temos recebido até visitantes de outros países. É impressionante e a gente acha interessante, alguns japoneses saem de Tóquio e vêm a Belo Horizonte para ver essa exposição de orquídeas. É mesmo? A gente sai do Havaí e vem a Belo Horizonte. E cores de orquídeas, além dessas cores, tem várias cores, né? Não, a orquídea é interessante, o colorido dela, a forma é variável, mas a cor talvez seja a única planta que tem, assim, a gente encontra todas as cores. Vai do branco, que a gente chama de alba, até o negro. Claro, orquídea negra? É claro que assim, existe orquídea que tem pontos negros dentro dela. Não existe orquídea negra. Completamente. Mas ela tem pontos dentro dela que são da cor bem assim, não é falar que é escura, não é negro. É a única flor que admite todas essas cores, todas essas variações que vai lá todo aquele amplo, né, segmento. Agora, ela também será possível ver isto na exposição, a questão de cores e de formas. Aqui nós estamos dentro do perfil clássico. A gente fala orquídea, a gente imagina isso. Isso, exato. Mas tem tanta variedade. E aromas, né? E aromas. E principalmente aromas. Aroma também é impressionante como é variável. Essa planta é muito aromática, tem um perfume muito agradável. Uma orquídea muito conhecida por seu aroma é a baunilha. Baunilha? A baunilha é uma orquídea. Baunilha é uma orquídea. Ah, você tá brincando? Sim. Eu quero um sorvete de orquídea. Um sorvete de baunilha.